IFEC, a voz da cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica. Comunicando, professor Stellen, produção Tiago Saraiva. É isso aí, ouvintes, estamos com o nosso programa IFEC, a voz da cidadania, primeiro bloco da nossa programação, seguindo com o quadro Gabriela Nasser Comunica. Gabriela Nasser, que é uma grande amiga e parceira do Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência. Gabriela, minha amiga, é com você. Olá pessoal, hoje o quadro Gabriela Nasser Comunica, do programa IFEC A Voz da Cidadania, que aborda desde janeiro de 2024 a cultura cristã, apresenta um assunto pra lá de interessante. Vamos falar sobre o carro, segundo o cenário bíblico. Convidamos não somente cristãos e evangélicos, mas também católicos, maronitas, ortodoxos, espíritas, etc., para conhecerem melhor este rico conteúdo que preparamos e iremos transmitir a países de língua portuguesa, como Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Aqui vamos expor um pouco mais acerca desta invenção que serviu para arar a terra, transportar produções agrícolas e, em momentos mais dramáticos, já puxadas por cavalos, aparelhou exércitos inteiros, chegando a ser mencionada em grandes batalhas bíblicas santas. As primeiras carroças eram de madeira e couro e tinham um tronco como roda e eram puxadas por onagros, uma espécie de cavalo. Isto deu-se em torno de 3.500 a.C., na Mesopotâmia, que foi o berço da civilização e foi também o nascedouro dos veículos sobre rodas. Foram encontrados no Mar Vermelho as rodas das charretes do exército de Faraó. Muito provavelmente esse faraó era o Ramsés, como também ossadas humanas e de cavalos. E esta descoberta confirma a veracidade da perseguição dos hebreus, descrita nos primeiros livros das Santas Escrituras. A Bíblia conta isso com riquezas de detalhes. Quando o Faraó e seu exército não receberam o milagre de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, e desta forma eles se afogaram nas águas densas, deixando restos impressionantes. Tudo isso foi comprovado com achados arqueológicos. E as explorações que começaram desde 1987, com o já falecido aventureiro Ron White, encontrou também 3 raios de rodas de charrete dourada, essas charretes do faraó Ramsés. E pasme, Moisés venceu mesmo aquela batalha com o povo de Deus. Muito tempo depois, já no Novo Testamento, o eunuco etíope, que foi batizado por Filipe, servo de Jesus, foi citado por estar em seu carro lendo o livro do profeta Isaías. Já José, pai adotivo do Senhor Jesus, era carpinteiro e certamente, entre muitos outros objetos, como cadeiras, mesas, portas, também fazia carroças. E essas carroças certamente eram muito seguras, porque, segundo a Bíblia diz, a humanidade, a partir de Cristo, herdou pela graça a mente de Cristo, pois o sangue de Cristo, a presença do Senhor, o Espírito Santo dado à terra, provocou a inteligência de Cristo na humanidade. E todo esse reflexo deu não só
uma capacidade muito maior à humanidade para fazer determinadas coisas, de determinados conhecimentos específicos, no caso das aptidões, desde o templo, quando eram construídos artifícios de madeira, de cobre, de ouro, até a atualidade, quando uma pessoa vai escolher uma faculdade e tem uma aptidão maior para arquitetura, ou para engenharia, ou para jornalismo, ou para advocacia, tudo isso nós cremos que vem da mente de Cristo, que segmenta o conhecimento e distribui como quer. E naquela época, José também fazia carros, muito provavelmente conforme as pesquisas que nós fizemos, e já se encontra muitos dados no Google. E crê-se que esses carros eram muito seguros. Na verdade, a velocidade da carroça não era tão alta, e então era possível, com a tração dos animais, fossem de cavalos ou de bois, manter a segurança do veículo. Hoje convidamos especialistas em carros para comentarem o uso de madeira em alguns modelos do século passado muito vistos na Segunda Guerra Mundial, a destacar joias da Rolls-Royce e da Ford americana. Vamos falar também um pouco sobre o sonho de um carpinteiro vietnamita. Escolhemos este ofício para homenagear também José, pai do Senhor Jesus, pai adotivo, né? Porque Jesus foi gerado do Espírito Santo e era naturalmente filho de Deus, o filho unigênito, mas que, segundo vários registros, aprendeu o Senhor Jesus essa profissão de marceneiro com o seu pai adotivo, com José. Só que no caso desse vietnamita, desse marceneiro vietnamita, ele simplesmente esculpiu uma Lamborghini Siam Roadster em madeira. Você pode imaginar essa riqueza de detalhes? Pois é, para visualizar o valor do sonho dos homens, do sonho de Deus no coração dos homens e a tradição da família, nós vamos ouvir o piloto Dave Andrade Sharp, que vai trazer um pouco de conhecimento e da importância de se passar os sonhos e determinação dentro da tradição familiar, que nós cremos que seja um plano de Deus para a humanidade, não só distribuindo o conhecimento que vem da mente de Cristo, mas também distribuindo uma joia inexorável da criação, que é a tradição passada de pai para filho e de filhos aos netos e de geração em geração. E também vamos falar com a Rose da Jussara Automóveis, que vai comentar a tendência de recorrer à madeira em sofisticados modelos automobilísticos do século passado. Quem comenta o curioso sonho da Lamborghini, como eu falei, será o Dave Andrade Sharp. Vamos lá, meus amigos? Dave Andrade Sharp, meu querido amigo, piloto, que bom que você está aqui com a gente no programa IFEC, a Voz da Cidadania. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa visão que pontuamos aqui de uma forma tão clara, de que cremos que todo o conhecimento da humanidade vem da mente do Criador, vem da mente de Cristo, e que você, no caso da sua família, tem a mesma aptidão dada a você pelo seu pai, Billy Sharp, que também era piloto, e pelos seus tios, Bob e Ronnie Sharp, que também eram pilotos. No caso, uma família que recebeu o mesmo conhecimento, a mesma tendência, a mesma aptidão. Eu sei que vocês eram admiradores do Ayrton Senna. Eu acho que uma grande parte da humanidade admirava o Ayrton Senna, né? E vocês também têm muitos pontos em comum com a família Fittipaldi, né? Que também recebeu em Deus a mesma aptidão e
grande parte da família, dos homens da família, também são pilotos, né? E eu queria que você comentasse essa tradição passada de pai para filho, esse sonho de Deus no coração do homem e a perseverança para manter essa chama acesa, a chama desse sonho aceso, a chama desse talento, dessa aptidão, dessa tendência que nos faz completos em alguma área determinada da nossa atuação natural. Oi, Gabriela, tudo bem? Realmente é um fato muito curioso, né? Esse carro que o Truong Vandal, um vietnamita, fez para o filho dele, né? Um mini carro todo feito em madeira reciclada, de árvores caídas que ele foi pegando e foi esculpindo, né? Para fazer para o filho dele, com um pequeno motor elétrico que permite a esse carro fazer até 25 km por hora. Mas eu acho que o mais importante, a abordagem mais importante que a gente tem que dar a isso aí é o conhecimento que ele está transmitindo para o filho, né? Não é só o gosto pelo automobilismo, o gosto pelo carro, não é só um presente que ele está dando para o filho, né? É toda um conhecimento que ele está passando para esse filho, tanto automobilístico quanto também da própria profissão dele, de carpinteiro, de mostrar como que foi feito, de ensinar o filho a fazer, né, de mostrar ao filho que é possível fazer, né, quando a gente quer as coisas e quando a gente adquire o conhecimento, a gente pode chegar lá, né? Então é todo um conhecimento que ele está passando para o filho. Eu tenho uma família de automobilistas, né? Meu pai foi piloto, gostava muito de carro, 2 tios meus também foram pilotos, um deles chegou a ser inclusive campeão brasileiro, e isso passou para mim, né? Eu acabei entrando numa oficina de competição para conhecer como fazia o carro, como era, né, fazia as adaptações, como que fazia as preparações e tudo. E foi um conhecimento muito grande que eu adquiri, passado pelo gosto que eu recebi da família por esse assunto, né? Então eu acabei me envolvendo, acabei virando piloto, tive algumas vitórias, enfim, isso tudo é muito importante a família passar, né, o seu conhecimento, né, para as gerações, né, posteriores. Isso é muito legal. Você vê, tem famílias que né, são gerações de advogados, gerações de dentistas, né? Isso é muito importante, né? A gente vê um conhecimento sendo transmitido através de todas essas gerações. Isso o Truong Vandal fez com maestria, né? O filho dele fez um super brinquedo, né? Foram 65 dias trabalhando em cima daquele carrinho, né? Para poder transmitir essa paixão que ele tem para o filho dele. Isso foi muito legal e com certeza o filho dele deve ter ficado encantado com todo esse esforço e conhecimento transmitido pelo pai. Dave Sharp, meu amigo, brilhante exposição, muito obrigada pela sua participação. Agora a gente vai ouvir a Rose, da Jussara Automóveis, que eu queria, Rose, que você comentasse com as suas palavras essa odisseia de recorrer a recursos de madeira, que foi uma opção muito vista até o princípio da Segunda Guerra Mundial, né? Depois as coisas evoluíram e a gente crê, como está escrito na Bíblia, que nos últimos dias Deus, o próprio Deus, multiplicaria o conhecimento e a ciência, né? A ciência das coisas, né? E a gente vê muitos dados de evolução, não só no setor automobilístico, que já produz o carro que voa, como também outros
projetos incríveis que Israel tem divulgado à humanidade, né? Muitos ainda em segredo, porque ainda não estão aprovados e são patenteados, mas a gente vê uma evolução muito grande dentro desse setor automobilístico, entre outros setores. E eu queria que você comentasse com as suas palavras esse dado dessa evolução, se você apoia ou se você não apoia, a questão do uso da madeira, a questão da evolução com as resinas, com o alumínio, o ferro, o aço, né? Todos esses recursos que a gente vê na indústria automobilística de uma forma mais concomitante. E também que você comentasse a questão do meio ambiente, né? Porque de alguma maneira a madeira e a extração da madeira, quando ela é controlada, quando ela é uma extração verde, com selo verde, a gente consegue até ter um controle do desmatamento e que alcança o bem-estar, né? Da fauna, da flora, da humanidade e dentro de um progresso controlado. Mas quando ele é desmedido e as pessoas começam a extrair madeira, tem uma perda no meio ambiente e isso não é desejável, né? E eu queria que você comentasse isso com as suas palavras, Rose. Vamos lá, minha querida. Bom, na minha opinião, retroagir, voltar ao passado, construindo carros parte madeira, acho que isso não existe. Hoje as pessoas querem conforto e segurança, né? Principalmente segurança, né? Porque o trânsito cada vez mais violento, como é que vai fazer carro com parte madeira? Isso não existe. Na época da Segunda Guerra Mundial isso existia porque era o que eles tinham, né? Falta de recursos, é o que tinha na época. Mas a evolução vai chegando e as pessoas vão aprimorando, vão ficando cada vez com mais conhecimento, vão testando os novos materiais. E outra coisa, eu sou assim a favor de alguns detalhes em madeira nos carros. Por exemplo, o Jaguar é lindo, ele tem alguns detalhes em madeira que eu acho assim lindo, 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 lindo. Mas são pequenos detalhes. É um pedacinho no volante, é um painel, uma manopla. São coisas pequenas que não vai também afetar o meio ambiente, né? Porque se começar a produzir carros de madeira, voltar ao passado, daqui a pouco estão desmatando tudo para madeira, para tirar madeira, para fazer carro. Isso não existe, gente. Não existe. O mundo está aí, a evolução está aí, as pessoas com cada vez mais conhecimento, as pessoas querem muito mais segurança. Eu sou contra. Então, a minha opinião é essa. Minha querida Rose, eu queria agradecer imensamente as suas ponderações, todas elas consideráveis, com toda certeza. A gente vai ficando por aqui. O programa IFEC, a Voz da Cidadania, é um programa mensal. E o quadro Gabriela Nasser Comunica apresenta dados da cultura cristã desde 2024. Eu queria agradecer demais ao professor e chanceler do IFEC, Raimundo Stelling, e ao internacionalista Tiago Saraiva pela oportunidade de falar um pouco mais aos países de língua portuguesa, dados do que temos em Deus para o setor automobilístico, desde a tradição bíblica até a evolução desse setor tão importante e tão presente no dia a dia da sociedade. A gente fica por aqui. Um abração a todos. Deus os abençoe. Até breve. E meu Deus está o meu coração, firme nas promessas. IFEC, a Voz da Cidadania, um programa produzido pelo Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, uma entidade filantrópica. Comunicando, professor Stelling, produção Tiago Saraiva.